Olá. Bom dia para todo mundo. Vou escrever aqui o nosso tema de hoje: aconselhamento em amamentação. É um assunto que eu acho que vai ser muito interessante. Não sei, até gostaria de saber para quem já tá entrando, assim, até a nossa convidada entrar. Mas quem que já ouviu falar, né, nesse tema? Quem de vocês já estudou um pouquinho sobre isso, né? Pra gente entender um pouquinho, assim, qual é o conhecimento de vocês também em relação a essa abordagem, assim, né? Porque eu acho que não é algo muito conversado ainda, né? Nem entre os profissionais, né? Nem entre as mães, assim. A Nutri colocou que tá assistindo a live e amamentando. Vida de mãe em casa. Que amamenta é isso, sobra pouco tempo pra gente estar ali sem amamentar, né? Então, na verdade, o aconselhamento em amamentação é algo que eu acho que, pra mim, faz uma diferença incrível na forma com que a gente olha nos nossos atendimentos, né? O nosso olhar, assim, como profissional diante daquela mulher, daquela mãe que tá buscando ajuda, né? Então, eu acho que a gente tem que falar mais sobre isso para conseguir pra gente conseguir, né, que mais profissionais consigam realmente apoiar essas mulheres na amamentação. A gente tem muito, a gente estuda muito e a gente vê cada vez mais profissionais buscando atualização e cursos sobre o manejo clínico da amamentação, né, sobre o manejo manejo bem clássico, assim, né? De pega, posição, né? Como fazer com que aquele bebê tenha uma mamada mais efetiva, observar se aquele bebê tá, né, tendo uma transferência de leite, né? Ajuda nas questões práticas, assim. Mas a gente não pode deixar de olhar aquela mulher como, né, uma mulher que tá ali e que precisa ser escutada, né? Que traz uma memória, traz uma história, traz uma série de questões que vão fazer toda a diferença naquela vivência do agora, né? Então, o aconselhamento se baseia muito na escuta, né? Até coloquei no cardzinho, né? Se aconselhar é dar conselhos, e na verdade tá longe disso, né? Então, eu trouxe a enfermeira, que também é conselheira de amamentação, que também é consultora de amamentação, que tem uma experiência gigante nisso, né? Que quando eu fiz o curso de aconselhamento, ela foi uma das organizadoras ali, que estava junto com a doutora Keiko, que estava junto com a Marina Ré. E ela fala muito bem disso, né? Que é a Celina Valderez, que gosta de ser chamada de Val, né? Deixa eu ver se ela já conseguiu entrar aqui. Opa! Peraí que eu mudei a câmera sem querer. Deixa eu ver se eu consigo chamar ela. Não, a Val ainda não entrou. Será que a Val tá nos assistindo? Vamos esperar. Deixa eu só pegar o meu computador. Peraí. Pronto. Deixa eu só chamar ela aqui. Pra gente garantir que a Val tem que entrar, né? A Val tá iniciando no mundo das lives, né, Val? Então a gente se
Às vezes se pega mesmo sem saber muito o que fazer. Não é a coisa mais fácil do mundo, não, né? Começar nesse mundo. Deixa eu só achar ela aqui no WhatsApp pra mandar um oi pra ela aqui. Ó, ela tá. Já vou pedir pra ela entrar. Vou pedir lá. Quem de vocês já ouviu falar sobre aconselhamento, assim? Alguém já sabe um pouquinho qual é a diferença, né, do manejo pro aconselhamento? Ó, a Val entrou. Agora eu vou conseguir solicitar, então. Eba. Vai dar certo agora. Quem que de vocês já conhece, assim, né? Já escutou sobre aconselhamento? Olá! Bom dia! Bom dia! Fui me entrochar de frio. Tá falhando um pouquinho. Vamos A ver se melhor. internet. Não, é que deu uma congeladinha na imagem. Tá, e voltou? Tá. Tu tá me escutando agora? Escutando, eu estou. É que ela estava dando uma travadinha na imagem. Ah, entendi. Então tá. Internet nessa Internet época rebelde. não é a melhor nunca, Muito né? tráfego. Mal, conta pra nós a tua história no Diga. aconselhamento da nossa tua caminhada. Eu não entendi o que tu disse. Ela travou. Tá. Eu acho que seria legal tu contar né, um pouquinho da tua história no aconselhamento, né? Quando tu fez, Sim, como que foi que tu sim, caiu aí nesse sim. tema. Aham. Eu estava refletindo, né, sobre o que a gente ia falar, e aí eu lembrei de uma pessoa por quem eu tenho muita gratidão, que eu não recordo se eu cheguei a comentar na outra live, chamado, ele era um pediatra e psicólogo argentino, Dr. Jorge Dias Walker. O Dr. Não. Jorge, ele, sim, é que ele é uma pessoa que eu tenho tanto carinho que, sabe, nossa, eu me lembrei hoje, me emocionei muito, porque o Dr. Jorge foi a pessoa que fez, lá em 85, no Pan-Americano de Aleitamento Materno, ele convidou pessoas para fazer para mostrar como é que ele trabalhava lá na Argentina, no grupo de ajuda materna, que eles chamavam Nhonho, e que deu origem às Amigas do Peito do Rio, que começou todo esse movimento de mães, né, pela amamentação no Brasil, com as Amigas do Peito do Rio. Quem trouxe, né, esse trabalho dele para o Brasil foi a Bibi Vogel, né, que foi uma atriz, né, que foi conhecida quando eu era criança, né, aqui no Brasil. Enfim, então o Dr. Jorge, ele trabalhava na linha do Carl Rogers, e depois eu li um pouco, não sou especialista em Carl Rogers, mas enfim, eu li um pouquinho também por causa do capítulo que eu escrevi para esse livro do Marcos Renato, né, o Amamentação Bases Científicas. Estou com ele aqui do lado para me lembrar, né? Então, eu estava me lembrando assim que o meu conhecimento hoje em dia de aconselhamento, eu sinto como um quebra-cabeça, entende? Foram várias peças que foram se encaixando, né? Então, esse trabalho do Dr. Jorge, para mim, foi um marco, porque me comoveu muito ver a potência daquilo, né? Porque nós estávamos em várias mulheres, né, nessa experiência lá no Pan-Americano, e aí, como daquele grupo, ele só conhecia a mim, ele chegou, ele me deu um sinal assim e disse, então tu começa, né? Tá, e começa o quê? Ele disse, fala da tua experiência de amamentação.
Eu comecei a falar e não falei um minuto e desabei a chorar, porque aquilo estava doendo muito, tudo aquilo que eu tinha passado, né? Na minha primeira filha, que na época estava com 1 ano e pouco, e que eu tinha amamentado 2 meses, assim, muita frustração, muita culpa, tudo que pode ter de ruim com relação à amamentação, eu trazia comigo até aquele momento. E aí, quando eu comecei a falar e a chorar, todas aquelas mulheres do grupo começaram a me dizer coisas que me deixaram tão bem, me sentindo tão bem, que eu me recordo de ter tido um pensamento assim: é isso que eu vou fazer o resto da minha vida. Ai, É olha o que eu quero fazer. Eu quero ajudar outras mulheres para que elas se sintam bem, né? Porque até ali eu não tinha experiência de trabalho de amamentação. Depois disso, tempos depois que eu fui trabalhar em posto de saúde, que eu trabalhei 10 anos, né? Mas mesmo assim, com toda essa boa vontade que eu tinha, né? Eu ainda não me dava conta de muitas coisas. Tanto que eu já falei na outra live, né, que eu confiscava chupetas, né? Quer dizer, uns absurdos, com a melhor das intenções. Então, é uma coisa que eu aprendi muito também, que ninguém diz alguma coisa, sugere alguma coisa para uma mãe por mal. Uhum. Né? As pessoas que não têm interesse nela, elas ignoram, né? Quem fala alguma coisa é porque ela quer dar alguma coisa, só que às vezes as pessoas dão o que elas têm e nem sempre o que elas têm é o suficiente para aquele momento. E era o que acontecia comigo, né? Então, no posto de saúde, eu fui me dando. Eu trabalhei muitos anos, né? Eu acho que eu trabalhei, sei lá, 4, 5 anos antes de fazer o curso de aconselhamento. Trabalhava do melhor jeito que eu podia, né? E naquela época a gente não tinha nada dos cursos que a gente tem hoje em dia. Então, se a gente queria, eu sempre digo, eu aprendi a extração manual de leite, que nem eu aprendi a fazer tricô em revista. Eu aprendi a fazer extração manual de leite com um folhetinho de La Leite Liga Internacional, um folhetinho, que era o que a gente tinha naquela época, e o livro da Vera Heloísa, que na época, né, o que eu até coloquei outro dia no meu Instagram, né, a capa do livro, na época era o que a gente tinha. Então, aí quando eu fiz o curso de aconselhamento, eu me dei conta das barbaridades que eu fazia e que eu dizia, mas era por realmente desconhecimento. Então, depois que eu fiz o curso, começaram a acontecer coisas fantásticas. Tipo assim, as mulheres começaram elas a ir lá no posto para me dizer o que elas tinham feito por outras pessoas. Porque eu tinha conseguido não simplesmente despejar informação sobre elas, mas eu tinha conseguido fazer com que elas se sentissem capazes de fazer o que elas queriam fazer, no caso, né, delas amamentarem o filho delas, e além disso, conseguir que elas pudessem transmitir essa confiança para outras mulheres. Então, o aconselhamento, e assim também, uma outra coisa que eu estava pensando, né? Ah, tem pessoas aqui no Brasil que são os nossos, digamos assim, os nossos exemplos, as pessoas que a gente mais ama, mais admira na área do aconselhamento. E para mim, a pessoa que está lá no topo do topo do topo é a doutora Keiko, né? Que talvez algumas pessoas aqui conheçam. Então, a doutora Keiko Teruya, ela é uma pediatra de São Paulo, que ela, já essa altura, ela já está aposentada há muito tempo, mas ela tem tanto amor pelo que ela faz, que ela continua viajando, subindo, descendo desse Brasil afora aí, e ajudando pessoas e passando esse amor e essa informação que ela tem, né? Então, aprendi muito com a doutora Keiko, e eu sempre me lembro, né, que quando eu comecei a trabalhar com amamentação, uma vez eu ouvi alguém dizer assim, que a doutora Keiko tirava leite de pedra. E eu pensei, isso é uma coisa interessante. Mas, assim, talvez a pessoa que tenha dito isso estava se referindo a uma coisa física, né? Tipo, retirar leite de um peito empedrado, né? Algo assim. Mas eu vi isso de uma outra forma, né? Que o que a gente fala assim, tirar leite de pedra? Também fazer uma coisa quase impossível, ou impossível, né? Que é a gente empoderar uma pessoa que está, às vezes, não está conseguindo acreditar em si, né?
E hoje em dia eu vejo assim, que a gente pode, que é muito importante, com certeza é muito importante a gente ter toda a informação. A gente Uhum. entender bem o máximo que a gente puder entender de fisiologia, de manejo da amamentação, mas Uhum. a gente precisa também desenvolver esse outro lado, esse lado Uhum. da comunicação, né? A gente conseguir se colocar ao lado de uma mãe e conseguir segurar a nossa sanha, né? Que eu digo, a sanha do profissional de saúde, que é sair despejando, né? Mas para isso também, claro, pessoal, olha, eu de modo algum eu estou querendo aqui criticar os profissionais de saúde, porque eu já Uhum. trabalhei em posto de saúde e eu sei como é que é a vida de um profissional que tem que atender 500 pessoas num tempo muito reduzido. Mas uma coisa que eu aprendi também é que a gente precisa aprender a trabalhar em equipe. Uhum. A gente nunca vai conseguir resolver essa situação da amamentação enquanto num posto de saúde tiver uma única pessoa que trabalha com amamentação. Ela não vai dar conta, né? É. Então, o mais importante, ou mesmo num hospital, né? Que às vezes a gente vê em alguns lugares que tem uma pessoa que é o entendido da amamentação e aí todas as dificuldades se joga para essa pessoa, né? Então, não é dessa forma que a gente vai conseguir melhor resultado, né? Uhum. Melhor resultado a gente consegue quando, né, quando várias pessoas de todos os níveis, né? E eu nunca me esqueço de uma situação, de um tempo que eu fazia visitas num hospital e tinha, então às vezes a gente entrava num quarto e falava e conversava, isso antes do aconselhamento, tá? Chegava lá e despejava um monte de coisa. Aí depois que a gente saía, entrava a senhora da limpeza e Uhum. simplesmente dizia para vocês não levam, não vão atrás, aí nada disso aí, entende? Destruía tudo que a gente tinha feito. É. Então, assim, ou entra todo mundo que vai ter contato com a mãe, né, é importante. Eu me lembro que em vários cursos que eu fiz na Santa Casa, de Porto Alegre, né, que eu participei em vários cursos como aluna e como docente também, eu me lembro que o pessoal sempre falava com muita admiração de um porteiro da maternidade, de uma pessoa que trabalhava na recepção, digamos assim, da maternidade da Santa Casa, que era o que melhor falava de amamentação de todo mundo lá, né? E também tem o trabalho que a gente fez uma época num programa com os carteiros, né? A gente foi, né, uma equipe da Secretaria Estadual de Saúde visitava os CDDs, são os Centros de Distribuição Domiciliar, né, de correspondência, e esse programa, na verdade, ele aconteceu no Brasil inteiro, mas eu participei, óbvio, aqui no Rio Grande do Sul. Então, a gente fazia uma conversa com os carteiros, homens, né? E saíam coisas maravilhosas ali, né? Então, bom, tá, Olha, já viajei por um monte, né? Quem sabe tu quer direcionar um pouquinho a nossa conversa. não, não, tá ótimo. A Rosanete entrou, te deu um oi aqui, não sei se tu viu. Tá Não, no não grupo. vi nada, eu não consigo enxergar nada, eu não vejo botão, eu não Aham. vejo nada. E a Lúcia Trajano Hum. também mandou um oi, Val, saudades. Na Oh, verdade, são eu acho que maravilhosos, sabe, colegas. a gente podia falar, de repente, um pouquinho, né? Eu achei que foi a escolha do título dos teus, das nossas lives são os melhores, né? Então, a escolha que foi feita por ti, né? Que tu colocou que dar conselhos, né? Será que é aconselhar, né? Então, acho que isso Sim, é uma sim, coisa super importante, porque a gente vai com a ideia, né, de que o profissional de saúde tem que dar conselhos, né? Então, como se eu sim, sou, né, eu tenho a informação e eu tenho que passar para aquela mãe todas as regras da história, né? E ela tem que aceitar como se ela não tivesse voz ali na história. E como é diferente isso, né? Como é importante a gente escutar essa mulher, saber que ela tem uma história por trás, que ela traz toda uma informação que ela já tem de outras experiências, de outros momentos, né? Escutar, né? Eu acho que a base do aconselhamento, eu acho que é, né? O escutar, o compreender, né? O aceitar isso. sim, E como é difícil, às sim, vezes, para o sim, profissional, né? Conseguir, assim, sim, só escutar, né? Aceitar aquilo, né? Que não quer dizer concordar, acho que é importante falar isso, né? Não quer dizer que a gente vá necessariamente concordar, mas a gente vai aceitar que aquela mulher
fale sempre, Sim. né? E como que a gente vai conseguir daí, então, informar para que a decisão seja dela, né? Que ela tome a decisão baseada na informação que ela vai receber, né? Sim. Não, isso tudo que tu falaste, tu simplesmente resumiu o curso todo, né? Tu resumiste as habilidades de aconselhamento. Então, talvez fosse interessante a gente contextualizar, né? Da onde saiu essa questão do aconselhamento, né? Então, foi uma médica inglesa, a doutora Felicity Savage King, que morou e trabalhou muitos anos na África. Então, ela observou entre aquelas mulheres, né, de lugares pobres, lugares bem de falta de tudo, né? Mas ela percebeu que as mulheres eram muito frágeis, né? E elas não recebiam apoio, né? Não eram valorizadas, não recebiam apoio. E a partir daí, dessa observação, ela chegou nesses pontos todos do que a gente trabalha hoje como aconselhamento em amamentação. Então, na verdade, a tradução, né, é que nos prejudica um pouco a compreensão, porque, na verdade, o sentido, né, desse aconselhamento é o counseling, né, em inglês, que, na verdade, não significa dar conselhos, né? Mas quando a gente fala aconselhamento, muita gente, né, reflete, observa ou sente essa palavra pelo significado que a gente costuma dar em português, né, que é o de dar conselhos. Mas realmente tu disseste muito bem, né, que aconselhamento é a gente, em primeiro lugar, aprender a ouvir, né? Só que assim, eu estava ouvindo tu falar e eu estava pensando, tá, mas como é que uma pessoa que nunca assistiu nenhuma aula, que não tem proximidade, né, não conhece esse resuminho, digamos assim, didático, né, dessas habilidades, como é que as pessoas conseguem aplicar isso, né? Porque, então, a coisa que eu mais adoro é essa do aceitar. Aceitar o que a pessoa pensa e sente. Isso é uma coisa, assim, que antes de fazer o curso de aconselhamento, eu não conseguia sequer imaginar como conseguir isso, de que modo, né? Então, uma coisa que eu sempre adorei ouvir a doutora Keiko falar é que ela gosta de, ao invés de falar de curso de aconselhamento, ela gosta de falar em habilidades de comunicação, né? Porque talvez dê mais clareza para a maioria das pessoas do que aonde a gente está querendo chegar, né? Então, habilidades de comunicação são habilidades que a gente não vai aplicar unicamente no aconselhamento, na amamentação, né? Essas habilidades, elas vão fazer uma diferença na nossa vida por completo, né? Em várias áreas da nossa vida, né? Porque, e eu estava me lembrando também de várias outras áreas do conhecimento que têm afinidade com isso, né? Então, por exemplo, comunicação não violenta, CNV. É muito interessante que os profissionais de saúde que trabalham com amamentação procurem conhecer um pouco mais disso, né? Porque, na verdade, a gente não se dá conta, mas a nossa comunicação, ela não é efetiva, principalmente porque a gente está falando com uma pessoa e já está pensando no que a gente vai dizer depois. Nem sempre a gente ouve o que a pessoa está falando, né? Então, por exemplo, se chega uma mãe para a gente e ela diz, o meu leite é fraco, ela não diz, eu penso que o meu leite é fraco. Normalmente ela já diz, eu sei, né? Que eu sei que o meu problema é esse, eu tenho pouco leite ou eu tenho leite fraco, né? Então, o que que é... a maioria dos profissionais fazem isso, né? Com a melhor das intenções, sempre lembrando isso. A gente não faz isso por mal. A gente faz porque nós estamos convencidos de que não existe leite fraco. Mas se a gente se colocar no lugar dessa mãe, né, a gente vai poder sentir o que ela está sentindo, que é um dos pontos importantes das habilidades de comunicação é a empatia, né, que nem sempre as pessoas têm ideia do que significa empatia. Então, eu já vi, ainda ontem eu estava ouvindo, nem me lembro o que era aí, era alguma palestra de alguma coisa, onde uma pessoa usava a palavra empatia de um jeito totalmente errado.
como se fosse simpatia, né? Ah, Porque o que é simpatia? Eu ser agradável, né? Eu buscar agradar outra pessoa, eu sorrir, tudo isso eu estou sendo simpático. Mas uhum, empatia é outra coisa. Empatia é eu me colocar no teu lugar. é, Empatia é eu me colocar no lugar daquela mãe que está dizendo que o leite dela é fraco e tentar sentir o que ela está sentindo. é. Mas tu Como é que sabe, ela chegou naquela conclusão? Diga. uma das coisas que eu lembro que no curso de aconselhamento me marcou muito, assim, né? Da empatia, assim, porque eu acho que a gente está em pleno aprendizado, assim, né? A gente, A vida depois, toda, Fabiola. depois que a gente faz o curso, né, a oficina ali de aconselhamento, a gente começa a perceber nas relações diárias o quanto a gente não é empático, né, com as pessoas. Aham. O que me marcou Uhum. muito foi um exemplo que foi colocado na oficina, não lembro se foi a doutora Keiko mesmo que falou, ou se foi alguém, que era a ideia do holofote, né? Então, em quem está o holofote na conversa, né? E a tendência é a gente puxar esse holofote para nós, né? Então, se tu tá me Uhum. contando, mas o meu leite é fraco, a gente não deixa o holofote lá em ti contando a história e a gente puxa pra gente. Não, mas tu sabe que isso não existe, porque não sei o quê. Aí a pessoa tenta puxar de novo. Mas é que meu bebê chora muito. Aí a gente puxa de novo. Mas o meu também chorou, porque, né? A gente tenta. E eu acho que isso me marcou muito, né? Foi um exemplo prático que mostrou realmente que a atenção tem que estar lá, a escuta tem que estar ativa para aquela pessoa, né? Deixar ali para, né? Porque a gente fica tentando resolver o problema da pessoa enquanto ela está falando, né? Já Sim. organizando, eu vou Aham. falar isso, depois eu vou falar isso, e aí depois eu vou tentar manejar de tal forma, e a gente não está escutando o que a pessoa está falando, né? Então, eu acho que Sim. essa. Sim. E assim, também lembrando que se a gente não ouvir, não fizer perguntas, não devolver, não, por exemplo, não devolver, que é uma das habilidades de ouvir e aprender, né? A gente ouvir o que a pessoa está falando, buscar uma parte importante daquela fala dela e repetir para ela, para ter certeza que é aquilo que ela realmente está querendo dizer. Isso é uma coisa que a CNV também fala, né? Muito. Então, porque o que acontece? Se a gente faz isso que tu estava falando, né? Já fica pensando, né? Então, eu já. A pessoa disse duas palavras, eu já sei qual é o problema dela, eu já Uhum. sei qual é a solução, e eu já saio resolvendo. Quando muitas vezes não tem nada a ver com aquilo, é outra coisa, né? Então, eu estava me lembrando de um exemplo que eu acho que eu falei na outra live, que aconteceu comigo de um colega que me ligou num domingo de noite dizendo que a filha dele tinha voltado da maternidade com um bebê de poucos dias e ela não tinha leite. E aí eu disse para ela, não, tudo bem, né? Deixa eu falar com ela. Aí eu falei alguma coisa e aí tempos depois ele veio me perguntar o que que eu tinha dito para ela, porque antes dela ter me ouvido, ela não tinha leite. Depois que eu disse meia dúzia de palavras, ela botou o neném no peito e ela tinha leite, né? E aí eu disse para ela, Incrível. não, mas assim, sim, eu simplesmente perguntei para ela o que fazia ela pensar que ela não tinha leite. Para ela, aquilo foi a chave, né? Para ela. Não quero dizer que isso vai funcionar para todo mundo, mas isso é uma coisa que eu acho super importante, a gente parar um pouquinho, ouvir, né? E tentar fazer a pessoa, ela tentar entender o que está acontecendo com ela, né? E Porque a às forma. vezes a gente está vendo, né? Diga, diga. Não, pode. Eu ia só dizer, a Ah, forma com que a gente pergunta faz toda a diferença, né? A tendência é a gente fazer aquela pergunta que a gente recebe o sim ou não, né? Então, tá tudo bem, exato, bem né? lembrado. Mas Aham, não tem sim, leite, né? Tu faz a pessoa responder o sim ou não, né? Tu sim, fecha sim. ali a conversa, né? Sim. E quando na pressa, no posto de saúde, a gente recebe uma mãe e a gente pergunta para ela, tu tá amamentando, né? E ainda Aham, fazendo gesto com a cabeça assim, tipo, tu eu tá quero que tu me responda amamentando, assim. né? É, Aí quem é que vai ter coragem de dizer que não sim, está?
ou, Não dá né? treta, Eu né? me, sim. Não, eu me lembro como eu fiquei chocada o dia que eu me dei conta que quando eu perguntava para a mãe se ela estava amamentando e ela dizia que ela estava, eu Uhum, não estava sabendo, eu estava sabendo uma partezinha da realidade dela. uhum, Porque quando ela, se eu pergunto que se ela está amamentando e ela me diz que sim, e ela está dando uma vez peito por dia e o resto do dia está dando mamadeira, ela não está mentindo, não, ela isso. está falando a verdade, né? Uhum, Então, se eu quero realmente ter respostas, eu preciso aprender a fazer as perguntas, uhum. né? Então, isso vai fazer toda a diferença no resultado. Fala para nós, então, Diga. como que a gente faz perguntas abertas para essas mulheres? O que a gente pode mudar, Sim, né? Como que a gente, em vez de perguntar se você está sim, amamentando, sim, né? Porque isso é uma das sim. habilidades que a gente às vezes precisa treinar, né? Sim, Porque a gente sim, vai no sim, sim, automático. todas elas, né? Todas a gente precisa treinar, né? Mas simplesmente ao invés de fazer uma pergunta que a gente já está afirmando, né? Porque quando eu digo tu estás amamentando, né? Ao invés disso eu posso dizer assim, como tu estás alimentando o nenê? Simplesmente, né? Usar o como, né? Co- eh, Como, né? Então, isso a gente aplica, diga. Não, isso quer dizer que foi uma coisa que eu levei para minha vida, né? Porque a gente pergunta para Aham, as pessoas, tá tudo bem, né? A gente aham, pergunta como você sim. está, né? E a gente não se dá por conta que a gente induz, às vezes, a pessoa, né, a responder um tá tudo bem. E se tu pergunta como que Sim, tu tá se sentindo, aham, né? Como você tá hoje? uhum, Tu abre para essa pessoa sim, responder, talvez, né, de uma forma mais aberta, assim, né? é, sim, é. E assim, a gente também não pode se cobrar, exigir de nós mesmos que a gente consiga o tempo todo estar aplicando isso, né? E nessas Uhum. horas eu sempre me lembro de uma amiga que volta e meia me cutucava, né? Quando eu virava bicho em algumas situações, principalmente. Né? Mas assim, situações de amizade, não no posto de saúde. No posto de saúde eu sempre procurei me comportar bem, né? Mas enfim, na vida pessoal, né? Volta e meia ela ficava me cutucando. Tá, mas e cadê as habilidades de aconselhamento? Eu, meu Deus, lá vem ela de novo, né? Porque é uma coisa assim, eu nunca vou esquecer que a minha primeira crise hipertensiva foi no curso de aconselhamento. Eu nunca vou esquecer, né? Porque eu fiz eu tive o privilégio, eu digo, né? Porque foram 10 pessoas no Rio Grande do Sul que fizeram o primeiro módulo que a gente teve aqui, desse da Organização Mundial da Saúde, Unicef e Ministério da Saúde, que era um módulo de 40 horas. Então, nós estávamos em 10 pessoas numa sala e passamos uma semana nos debruçando um turno inteiro em cada um aspecto, em cada aspecto de cada habilidade. Então a gente fazia muita dramatização entre nós, né? Então a gente fazia em dois, normalmente fazia em três pessoas, um era mãe, outro profissional e um outro observador, e a gente precisava cuidar absolutamente tudo que a gente dizia, porque era só assim que a gente ia conseguir absorver um pouco, pelo menos, dessas habilidades, né? E eu me lembro que era tanta tensão que depois de uma semana eu passei mal, né? Mas por causa disso, por essa necessidade de estar ali, né, com toda focada, e eu sempre tive essa coisa de ser meio dispersiva, assim, de que fazer 500 coisas ao mesmo tempo, estar cuidando de 500 coisas, então para mim isso é uma exigência bem forte. Mas enfim, né, eu gosto de dizer também que se eu conseguir melhorar um pouquinho, qualquer um pode. Imagina, Val. Que a gente realmente, né? A gente não é educado para isso, né? Não sei se é bem essa palavra, mas quando a gente resolve trabalhar com amamentação, né? Já que o tema aqui é a amamentação, mas a gente vai muito para a parte técnica, né? A gente, né, quer entender todo o processo fisiológico, a gente quer entender o que pode estar ali, né, atrapalhando aquela amamentação e que, como tu falou, não que isso não é importante, mas de nada adianta eu ter todo esse conhecimento técnico se eu não sei, talvez, passar para essa mãe a informação, que ela aceite também receber essa informação e ela tome a decisão de fazer ou não.
né? Porque eu acho que esse é o mais impactante, assim. Por que que às vezes a gente fala, talvez na nossa cabeça, né, de profissional, tá tudo certo, tem que funcionar, né? É só ela seguir esses passos que vai dar tudo certo. E aí a coisa não Aham. funciona, né? E aí talvez Aham. aquela mulher Sim. ou não escutou a metade do que tu falou, né? Ou não Sim. acreditou, talvez, não, né, não compreendeu, Aham. sei, né? Mas eu acho que É. esse grande Sim. importante a Eu gente estava me lembrando. Eu estava me lembrando, talvez tu tenha acompanhado essa semana no nosso grupo de discussão da HCAM, teve uma situação muito interessante de uma mãe que teve alta numa determinada maternidade de Porto Alegre, e aí ela procurou uma consultora, e a consultora no grupo comentou que tinha recebido uma mãe assim, assim, assim. E no próprio grupo estava a pediatra que deu alta para essa mãe. Uhum, E a pediatra deu uma versão completamente diferente da orientação que ela deu para essa mãe na maternidade, na alta. Então é bem isso que tu falou. A gente fala, mas não é uma coisa tão simples assim a gente conseguir se certificar se a pessoa entendeu o que a gente queria que ela entendesse. Ela uhum, vai entender aquilo que ela conseguir entender, né? uhum, Pela experiência prévia que ela tem, né? uhum, Então, uma coisa que eu aprendi com a vida também é que a amamentação é algo que a gente precisava trabalhar antes, uhum, antes de nascer o bebê, uhum, né? Eu tenho trabalhado assim, eu tenho acompanhado famílias, né, antes de nascer o bebê. E eu noto, assim, a diferença, sabe? A tranquilidade com relação, sabe, a maneira como a mãe aceita, ou como é que, não vou dizer, enfrenta, não gosto muito dessa palavra, mas enfim, uhum. são muitos desafios quando nasce um bebê, né? Porque cada bebê é diferente, né? Tu teve 2 filhos, eu tive 3, e a gente sabe muito bem que cada um é completamente diferente. E nós mesmas não somos as mesmas, né? Em cada gestação, em cada parto, em cada nascimento, em cada amamentação. Então, a gente tem que estar. Não existe uma fórmula única, né? Uhum. Mas o que eu entendo que realmente faz diferença é a gente conseguir ajudar uma mulher antes de nascer o nenê, a ela conseguir botar algumas ideias em ordem, É. a Porque ela ter algumas seguranças, digamos assim, algumas certezas de algumas coisas. Porque aí, quando os desafios aparecerem, ela vai conseguir, ela vai ter ferramenta para contrapor aquilo. Diga. não, porque sem se dar por conta, às vezes, o profissional, na primeira vez que enxerga, né, que tem a oportunidade de falar para aquela mãe alguma coisa, quer falar tudo, né? Quer dar todas as orientações, Sim, né? sim, Coisas sim. que, né, isso é uma das ferramentas, então, né? Tu vai Das falar habilidades. as habilidades, né? Tu vai passar Aham, aquilo que realmente é útil naquele momento para aquela mulher. Porque exato. nada adianta Aham, ensinar aquela mulher com um monte de informações que são importantes, mas que talvez tenham que ser diluídas, né? Então, se já começam na gestação, né, entre todos os profissionais, né? Então, ela vai no pediatra, o pediatra fala uma coisa, vai na enfermeira, a enfermeira reforça aquela coisa, a nutricionista fala, né, de outra forma, mas a mesma. Isso que eu acho que teria que ser num mundo, né, que a gente está buscando, né? Enfim, os atendimentos. é. Essa seria a situação ideal, né? Mas, enfim, agora tu está falando e eu estou me lembrando também como foi importante para mim. Ah, agora me perdi. Mas é que assim, tu está falando e eu estou rememorando todos aqueles 10 anos de posto de saúde que foram tão maravilhosos, sabe? De tanto aprendizado que eu tive com aquelas mulheres com quem eu trabalhei, né? Mas era alguma coisa disso, assim, de, de trabalho em equipe, alguma coisa assim. Deixa, daqui a pouco vem. Porque a gente estava falando isso, né? Na verdade, se todo mundo, né, tem o mínimo, né, do conhecimento da amamentação, da importância, né, e aquela mulher recebe de vários profissionais uma mesma orientação, por menor que seja, isso vai reforçando, Aham, né, o que a gente está tentando trazer para ela, né?
Porque Sim, me colocando no lugar dessa mulher, né, também o quanto é difícil, talvez, ela ir no pediatra e receber uma orientação, e aí na enfermeira e receber uma totalmente diferente, né, o quanto também aquilo é difícil para a mulher também saber, né, onde ela vai buscar essa informação e esse apoio, né. sim. Sim, por isso, é isso que eu estou querendo dizer com relação ao trabalho durante a gestação, né? Que também não adianta a gente despejar muita informação, porque hoje em dia, né, pelo menos uma boa parte das mulheres com quem eu tenho convivido, elas vão na internet, elas pesquisam muito. Então, informação a gente tem muita. Agora, é aquela coisa do quebra-cabeça que eu estava falando. Tu precisa juntar isso e isso precisa fazer um sentido para ti, né? Uhum. E para mim, eu tenho, me parece que faz mais sentido quando a mulher consegue lembrar de coisas, por exemplo, que ela já ouviu, coisas que ela já viu, de experiências que ela já viveu, de pessoas próximas delas, né? E fazer e juntar com essa informação nova, né? Uhum. Então, tipo assim, quando eu faço um grupo de gestantes, eu sempre gosto de perguntar ah, quem já ouviu queixa de dor na amamentação, né? Por exemplo, que é uma coisa que muita gente tem, né? Receio. Que nem esses dias, uma gestante me procurou e perguntando se eu trabalhava com laser. E aí eu perguntei para ela, tá, mas por que que tu, né, nesse momento da gestação, tu já está pensando em laser, né? Então, é Uhum. óbvio, ela já estava, porque ela ouviu falar que laser é uma coisa que é útil para cicatrização de machucados e coisa e tal, e ela já está antevendo que ela vai ter ferimentos na amamentação, que é uma coisa que realmente é muito assustador para muita gente, né? Mas no momento que a pessoa entende o que que a gente pode fazer para prevenir, né? A importância da areola estar macia, a importância da posição da mãe confortável, a importância da posição que ela vai colocar o bebê, a importância do bebê estar com a boca bem aberta, e aí todas as outras coisas, né? De não dar nenhum outro objeto para o bebê para que ele não tenha depois dificuldade com o posicionamento da língua, com a abertura da boca, né? Com o movimento da sucção. Então, são várias coisas, mas aquilo precisa fazer sentido para a mulher, né? Ô, E Val, hoje em dia a gente tem. Diga, diga. não, agora Diga, pode. tu falando e eu lembrando de uma história, né? Uma vez eu Ah, atendi uma mulher que ela veio me procurar e ainda era em épocas de atendimento presencial, né? Então, eu consegui na casa dela. na pré-história. e, e tava tudo certo com a amamentação, né? Assim, era. Aham, A pega tava, né, aparentemente muito bem, a posição tudo tranquilo, o bebê abrindo bem a boca, e aí fomos conversando e conversando. E aí chegou um momento da consulta, né, que a gente tentou, né, eu tentei então, né, ajustar dentro do possível, mas já estava tudo muito, né, tava ótimo ali, estava funcionando bem. Mas a queixa era porque o leite não saciava o bebê, né, não tinha leite suficiente, aham, sim, né, ela não chegou a usar o termo de leite fraco, mas, né, era nesse sim. Mas tu deduziu. imaginário. Era nessa linha. Né? E aí foi conversa, e aí eu não tava, né, chegou um momento assim que eu quase não tava entendendo, né? Tipo, o que acontece aqui, né? E aí a gente começou a conversar e acabou conversando outras coisas, fugiu um pouco do assunto ali, né? E aí ela começou a me contar toda uma história, né? A mãe dela, na verdade, já era falecida, assim, mas ela teve toda uma história, né? Onde ela viu a mãe amamentando a irmã dela, e a mãe teve muita dificuldade e não conseguia. E aí teve todo um atraso, assim, e aí era ali que ela não estava realmente, né, acreditando, ela não estava Aham, precisando. E foi muito legal, assim, porque a gente conversou, a gente conseguiu, né? E foi uma conversa sem pretensões de convencer ela de nada,
Mas como tu falou lá no início, né? Eu acho que fez talvez tão bem para ela colocar para fora aquilo que ela tinha ali, Aham, que a coisa engrenou e foi e funcionou assim. Ela acreditou nela mesma, assim, né? E conseguiu superar ali aquele medo que ela tinha, aquela ansiedade que ela tinha, que não estava deixando, né, ela ficar relaxada no momento da amamentação, né? Então foi bem parecida com o que tu contou, assim, né? Foi uma, uma experiência prévia que ela tinha, uma história ali que estava aham, impactando naquela amamentação, sim. né? E se tu já tem a Uhum, oportunidade, talvez, de conversar isso antes, né? Na gestação, sim. né? Talvez aquele momento Uhum, teria sido muito mais tranquilo, né? Porque aí ela já teria talvez sim, trabalhado sim. todos esses, né, esses pontos antes, né, de chegar no momento, né? Enfim, foi bem bonito, assim, o desfecho. É, e a gente se sente muito bem, né, Fabiola? A gente se sente muito bem porque a gente percebe que a gente realmente conseguiu ajudar, que a gente fez a diferença, né? E aí tá falando e eu tô pensando em quantas pessoas trabalhando com amamentação hoje em dia, com muita informação, né, com assim muito hábeis, né, nesse sentido assim de habilidade de acumular informação, mas na verdade eu tenho certas dúvidas se estão sendo trabalhadas essas habilidades de comunicação com as pessoas, entende? Porque uma coisa que eu também eu costumo dizer, né, que eu não nasci para ser bombeiro, né? Então eu não consigo, eu não consigo me sentir bem trabalhando depois que as coisas já deram errado, né? E assim não faz sentido. Para mim não faz sentido, Uhum. porque eu fico imaginando uma situação assim. Então, uma mulher, sei lá, 5 dias depois de nascido o nenê, que ainda acha que o leite dela pode ser fraco, que ainda acha que o leite dela pode ser pouco, que ainda. E aí ouve um profissional dizer que o nenê não está ganhando peso, sabe? E ela não tem. E ela não. Por exemplo, uma coisa que eu acho ultra simples e que eu vejo que funciona muito, simplesmente tu explicar para ela a importância dela observar a urina do bebê, É. né? Então, uma coisa que muitas vezes a gente deixa de explicar para a mãe, Uhum. e o fato do nenê estar urinando, né, numa Uhum. boa quantidade, todos os dias na mesma quantidade, é um parâmetro de que esse bebê está ingerindo, porque as pessoas não param para pensar. O que é a urina? Urina é o excesso, né, de líquido que tem no organismo, simplesmente. Como é que, da onde o corpo tira esse excesso? Ele tira do líquido que entra, né? Tem que entrar para poder sair. Então, se está Uhum. saindo bastante, é porque está entrando bastante, ou bastante, né? A gente não gosta de usar, lembra? Né? É, Certo, bastante, não são palavras normal. que a gente usa no aconselhamento normal. Essas palavras a gente procura evitar, né? Mas não é fácil, né? Então, que nem o direitinho, né? O famoso direitinho. Nenê tá Uhum. mamando direitinho? O que que é direitinho? Então, nenê tá urinando direitinho, por amor, né? Absurdo, né? Então, o que que é direitinho, Uhum. né? No Tu vai dar caso, informação útil para então, aquela mãe, né? Como que ela vai medir isso, aquela sim, urina? Como que ela sim, vai sim, saber, né? aham, isso. Então, assim, são coisas que eu acho essenciais a gente falar antes de nascer o nenê, o que é o leite, né? Uhum. É uma coisa que parece tão simples, mas tem muita gente que não se dá conta, nunca ouviu falar que o leite é uma substância diferente de um mamífero para outro, de uma espécie para outra, né? Eu me lembro, a primeira vez que eu ouvi falar isso, eu fiquei pasma, né? E isso foi lá em 85, né? Ah, que o leite, por exemplo, que todos os mamíferos, né? Por que a gente é mamífero? Mamífero porque tem mamas, mamífero porque produz leite, mamífero porque o nosso filhote precisa de leite, né? Uhum. Então, por exemplo, uma galinha não é mamífero, né? Porque a galinha come outras coisas e não toma leite, né? Então, mas cada espécie de mamífero tem necessidades diferentes. Então, uma ocasião, quando eu morava em Porto Alegre, a minha filha caçula, ela
estava naquela fase das roupas pretas, sabe, né? Que eu não sei se hoje em dia o pessoal ainda tem, mas ela passou, assim, um bom tempo naquela fase e ela resolveu criar ratos. Então ela criou, sim, era ratinho branco. Então foi a coisa mais lindinha a gente acompanhar aquela bicharada no fim, até eu me acostumei a volta e meia andar com os ratinhos, sabe, caminhando na roupa, assim, as coisas muito malucas, né? Imagina que uma vez a gente foi na igreja, ela cheia de rato na roupa. Mas enfim, né? Aquilo foi fantástico para mim, porque eu pude ver como é rápido o crescimento do ratinho, né? Porque a gente chegou a ter uma ninhada em casa. Graças a Deus foi só uma ninhada, depois ela se desfez dos ratinhos, que não dava, né? Porque é uma coisa impressionante. Mas, enfim, eles nascem minúsculos e em questão de uma semana eles já estão, sei lá, 10, 20 vezes o tamanho que eles nasceram. Então, aquele leite tem que ser um leite com muita proteína, né? Porque tem que ter ferramenta, tem que ter, como é que a gente pode dizer assim, tem que ter material ali para aquele filhote poder crescer, né? E como é que é o leite da vaca, né? O leite da vaca é um leite para um animal que nasce com uns 30 quilos. E o nosso filho nasce com 3 quilos, né? Ou seja, o nosso leite tem que ter pelo menos 10 vezes menos proteína do que tem no leite de vaca, né? Se a gente fizer um raciocínio assim. E assim são vários outros elementos no leite que são completamente diferentes. Então, a pessoa, no momento que ela começa a visualizar, eu tenho a impressão que isso já dá uma certa segurança, né? E porque as pessoas vão começar a raciocinar assim, então é por isso que quando a criança toma o leite da vaca, ela fica menos, né? Ela fica mais tempo quieta, ela demora mais para chorar normalmente, né? Porque esse leite é mais difícil de digerir, né? Então, isso é uma informação. Fórmula não é de leite de vaca. Isso é outra coisa importantíssima, que as pessoas não se dão conta, que aquele leite que tem na lata é leite de vaca modificado, né? Então, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença para deixar as pessoas seguras, né? E uma outra coisa que eu acho importante, só uma coisinha, aquilo que a gente já tinha falado outra vez, a importância do entorno, né? Não adianta, né, ou de pouco adianta, a gente despejar uma porção de informações sobre a mulher e a gente não ajudar que esse entorno dela, as pessoas que apoiam ela, né, companheiro, ou mãe, sogra, madrinha, seja ela quem for, essas pessoas também precisam ter essa informação, né, para elas poderem ajudar. Porque senão vai ser aquela coisa, a mulher ela tá cheia de informação, mas se ela não está empoderada, se ela não está segura, tranquila, e as pessoas ao redor dela começam a querer ajudar do seu jeito, né? Ela não vai saber como agir, né? Tá, vai, fala. E é muito difícil daí, né? Depois que tu já tá ali naquela situação, né? Que tu já tá ali no boom do pós-parto, né? Às vezes tu conseguir ficar tão segura ao ponto de conseguir convencer, talvez, quem está ao teu redor, né? Então, essas pessoas, elas já têm que estar do teu lado, elas já têm que estar com a mesma informação do que tu, né? Então, acho que nessas consultas pré-natal, né? Não só a mulher, né? Mas eu acho que é importantíssimo, né? Quem vai estar junto para escutar as mesmas coisas, né? Até porque a mulher, naquele momento, talvez até não lembre de coisas quem tá ali do lado possa relembrar, né? Mas tu lembra que foi assim, que tal? Então, acho que isso que é legal, né? Que é tão importante. Sim. Uau, estamos chegando nos Diga. 25 minutos. Tu acredita nisso? Sim, olha só. Assunto não se acaba, né? Não falta. Sabe que eu convidei a Vanessa de Nova Petrópolis, lá do Gama, Sim. para falar. Quero ver se ela traz um pouquinho sobre. Ela tem estudado muito assim sobre a parte da esterogestação, né, das necessidades do bebê, assim. E ela vai falar um pouquinho sobre isso. A gente ainda não marcou o dia, porque eu acho que isso é muito importante, né? As mães se prepararem também para acolher aquele bebê recém-nascido,
né? Para não cair só sobre a amamentação, né? Porque senão tudo é a Sim, amamentação, né? O bebê chora porque está com fome, o bebê chora porque o leite é fraco, o bebê chora porque tal coisa. Então, entender as necessidades do bebê, né? Do pós-parto, assim, né? Quando nasce, sim, acho que também é bem interessante, assim, para gestante, né? Pra saber um pouco aham, mais sobre sim, isso, né? Só vou ler aqui sim, um sim, comentário, ó, que colocaram. diga. Vejo o peso da palavra do pediatra contra muito daquilo que praticamente não existe. Não. E aqui praticamente não existe um pediatra que coloca a balança como no topo. Que não coloca a balança como no topo, né? Na verdade, os Aham, pediatras sim, ainda batem muito isso, né? A questão do peso, né? É o peso que importa, né? Sem olhar, talvez, todo o bebê por inteiro, assim. Mas eu já acho sim, que sim, tá melhorando, né? Eu acho que, assim, os pediatras estão realmente assim como a gente, acho também, né? Estamos evoluindo nesse aham. caminhar, É, assim. é, ah, não tem muito o que dizer, né? A gente só tem que observar realmente que já tem muitos pediatras que estão buscando cursos de consultor, né, de amamentação. A gente já tem pediatras que estão trabalhando junto com consultores, né? É um movimento, felizmente, a gente consegue perceber isso já. Né? Então, o que que a gente vai fazer, né? É que nem a questão da obstetrícia, né? O pessoal que busca um parto humanizado, um parto diferenciado, né? Aos poucos, pelo menos, eu me lembro de uma coisa que o pessoal do Hospital de Clínicas falou uma ocasião, que se reclamavam muito de certos profissionais que também não ajudavam muito as mães na amamentação e coisa e tal, né? Aí o pessoal começou a trabalhar no pré-natal, a ensinar as mães, por exemplo, no copinho e coisa e tal. E o que aconteceu é que lá na UTI, quando aquelas mães que tiveram bebê prematuro tiveram seus bebês, e o pessoal queria usar mamadeira, a mãe já conhecia a técnica do copinho e ela batia pé e ela impunha a vontade dela, né? A mãe busca, Então, às vezes, e leva isso pro isso, profissional, né? Isso aí, isso, então é nisso que eu acredito, né? Uhum. Que as pessoas, que a gente precisa falar muito, a gente precisa abrir espaços para ter informação qualificada e empoderar as mulheres de maneira que elas vão conseguir contrapor as coisas, né? É. E assim, Eu vi sobre essa questão, diga. Não, eu ia dizer que eu vi que uma pediatra entrou aqui, ó, a Thaís, que é uma pediatra de Ah, igrejinha que tá que achando muito, legal. porque é isso que a gente precisa, né? É um conhecer o trabalho do outro e Aham. apoiar nessa Isso, caminhada, sim, assim, um isso. ajuda o outro. É isso. Todos juntos, né? Não existe Uhum, um profissional que seja mais importante, né? A uhum, participação de todos é fundamental. E uhum. assim, a gente percebe que uma mãe se sente muito melhor quando ela vai, por exemplo, num obstetra que fala uma coisa, né? Que nem tu falaste antes, né? Mas enfim, uma equipe. E aí o Uhum. pediatra fala uma coisa que combina com o que o obstetra falou, né? A enfermeira, a nutricionista, psicólogo, o dentista, né? Fonoaudiólogo, todos são importantes. E cada profissão tem um ponto de vista, tem algo, tem uma informação para agregar, né? Para empoderar essa mãe, para deixá-la mais segura, mais tranquila. Val, foi um super prazer. Falta um minuto para acabar agora, não tem mais o que fazer. Sim, aham. Obrigada por aceitar, por conversar um pouquinho mais. E com certeza tu tá super convidada para a gente conversar mais e mais, assim, porque eu acho que eu sempre digo, né? Até coloquei ali nos stories antes, que sempre que eu converso contigo é como se tivesse uma aula, assim, porque sempre a gente aprende muita coisa. É muito Ah, bom. é maravilhoso, maravilhoso. E eu estou trabalhando preparando um curso de aconselhamento para um pequeno curso, breve curso, né, para profissionais, e também estou trabalhando num curso para avós, né, Ah, que legal. sobre amamentação para avós. Vai dar muito certo. Val, um beijão, bom final de semana. Vai pro sol para esquentar agora. Tá bom, pode deixar, eu tô indo. Então tá, um beijão. Obrigada, querida. Até mais. Beijo, beijo, tchau. Tchau, tchau. Tchau.